Fala, gente! Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo aqui para mais um podcast com uma pessoa fantástica. Estava conosco ontem, hoje continua aqui e vamos avançar. Vocês que estão nos acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro de jornada de É, longas datas, o pastor Efigênio Pereira. Ontem nós falamos sobre um tema mais voltado à questão de posicionamento, a né? geopolítica, né? Geopolítica, falamos de posicionamento, mas hoje vamos falar aquilo que arde no nosso coração, né? É isso aí, Aquilo que nós fazemos de melhor, que é a missão, né? a missão. A missão. Então, estamos aqui hoje com o pastor Efigênio, psicanalista, capelão, terapeuta, teólogo, missionário. Hoje ele vai nos abrilhantar com histórias de vida pessoal, né? Realizações É, feitas que muitas pessoas pensam até que é mentira, feito do eterno, né? Feito do eterno. feito do eterno na vida dele, na nossa vida. Então hoje esse momento vai ser para que nós possamos, para que vocês possam conhecer um pouco mais do homem de Deus que é o pastor Efigênio, que é o pastor Luiz Crispim, que leva assim através da nossa vida um pouco Isso, da missão divina, né? é isso aí. Vamos para cima. Seja bem-vindo, pastor Efigênio. Como é que o senhor Isso, está? bem, graças a Deus, a graça e a paz. Vocês estão nos assistindo, nos ouvindo, onde que você esteja. Sem dúvida nenhuma, é um privilégio, a honra poder estar aqui, doutor Hermes. Missão, ela arde no centro do coração de Deus, ela resplandece no nosso, né? E aí onde que nós entendemos que, sem dúvida nenhuma, não é um chamado, é muito mais, é um vocacionado para o envio, para estabelecer o reino dos céus, né? E isso queima muito no meu coração, porque quando nós falamos de missão, nós nos tornamos automaticamente ali servos do Senhor para o quê? Para sermos semeadores de uma palavra que ela aqui, ó, transforma a vida. Esse é o evangelho que o Senhor deixou para nós como causa divina. E aí eu abordo aqui e deixo bem claro que quando você tem uma causa, você tem foco, nessa causa você persevera nela, nessa causa você tem determinação, nessa causa ela vai te trazer uma visão clara, e aí você tem um destino que é o alvo, que é para o céu, é para o Senhor, e o coração dele ser revelado no nosso, né? Então vamos para cima, que tem muita coisa para acontecer aqui. Maravilha, maravilha. Fico muito feliz, fico muito honrado. Estamos alguns dias já aqui, né? É uma maratona, né? Estamos em uma maratona onde nós estamos fazendo alguns trabalhos, alguns projetos de curto, médio e longo prazo. Em breve vocês irão saber, né? Especialmente os nossos irmãos lá da cidade de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, da cidade de Cotia. Isso aí. Vamos estar passando para vocês novidades que com certeza vai agregar na vida de muitos, né? Verdade? De muitas pessoas. Isso é muito bom. E eu fico feliz por poder participar e fazer parte dessa história, que eu acredito que quanto mais nós nos entregamos com um objetivo claro, um objetivo bem estruturado, as coisas começam a acontecer. Então, hoje nós estamos aqui criando, né, pontes, vamos chamar de, nós estamos criando pontes para um futuro que vai beneficiar muitas pessoas. Conexão que vai estabelecer destinos, né? Para gerações ainda, próximas gerações. E assim, já começando aqui, se o senhor me permitir, normalmente eu deixo essa parte mais para falar para o final. Mas já para atrair você nos acompanhar até no final dessa live, o que que acontece? Onde que surgiu isso? Onde que veio essa revelação de Deus, que Ele revelou os desígnios dele no meu coração? Então, para vocês entenderem algo, há 16 anos atrás, esse que você está vendo, está falando, era uma pessoa que era esquizofrênica. Só para você ver, esquizofrênico. Andava na contramão, ali no quilômetro 28 da Raposo Tavares, ali em Cotia, São Paulo, tentando suicídio. Tem testemunho ocular. Isaqueu, ele é um presbítero, um discipulador de uma comunidade cristã lá de Cotia. E olha para você ver que coisa. E hoje a sogra dele, o sogro dele, mora comigo na missão. Você vê? É forte, Brasil. Tudo que Deus faz, ele deixa testemunho, mas ele valida. O que é de Deus, ele valida. Ó, Paulo,
O que que foi Gamaliel falou? Paulo, eu vou te dar a carta, mas se isso for de Deus, vai acontecer. Então, presta atenção, missão é de Deus, vai acontecer. Então, nesse momento dali daquela minha vida que eu me encontrava ali, no uso, na adicção, esquizofrênico, fumando 30, 40, 50, 60 pedras de cara, louco, 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 desorientado, perdido, sem cognição ativa. E aí foi esse cenário. E aí, um determinado dia, uma certa situação, me deram uma paulada na cabeça, outra nas costas, para tentar atentar contra a minha vida. E nesse momento eu fui parar em um postinho, ali no postinho do Atalaia, na região de Cotia. E aí o pessoal lá conhecia a minha irmã. Falei assim, eu conheço ele é irmão da Ana, ele é irmão da Neura. E tinha um senhor lá que falou assim, eu sei onde que ele mora. Aí, Hermes, eles colocaram, me enfaixaram a minha cabeça, me deram remédio daquele jeito. E esse senhor, como eu não poderia ficar ali no postinho, levou eu para casa da minha irmã. Quando eu chego na casa da minha irmã, aí ela chama o vizinho dela, que morava na proximidade, que ele é da reserva já da militar, né? E aí chama ele. Ele falou assim: olha, isso aí, Neura, não é um caso de segurança pública, isso é saúde pública. E naquele exato momento ali, o que que aconteceu? Ele chamou um pastor, que é o pastor William. Você conheceu ele, né? Estivemos juntos lá, você teve o privilégio de estar junto conosco lá. E aí esse pastor foi me buscar lá na casa da minha irmã. Eu até resisti no primeiro momento, ele falou assim, mas você, eu vi algo diferente, não sei por quê, mas você, eu vou levar para minha casa. Eu não vou levar você direto para a comunidade terapeuta, porque pela sua condição, mas eu vou cuidar de você na minha casa. Aí quando ele falou isso, deu paz no meu coração, eu falei, pois bem. Aí eu entrei no carro, fui com o pastor. Quando eu chego na casa dele, ele mora num sítio lá. E aí tinha uma capela lá nesse sítio. Aí eu falei para ele, pastor, me tranca nessa capela. Ele falou, eu não posso fazer isso. Isso é cárcere privado. Você vai me complicar. Eu falei, não, eu assumo toda a responsabilidade. Porque se eu não ficar aqui, eu vou pular esse muro, eu vou fugir, eu vou embora. Aí ele fez lá e falou, tá bom, foi e trancou. Eu falei assim, mas me dá uma Bíblia, água e, se possível, um pão ou um biscoitinho, pronto. E ali eu fui um colchãozinho, ali eu fiquei os 3 primeiros dias dentro dessa capela, lá. E aí quando passou esse tempo, eu saí e fui para a comunidade terapeuta. Pois bem, quando chega lá, aí veio a crise de abstinência. E eu falei assim, eu vou esperar todo mundo dormir, às 10 horas fechava os quartos, né? E aí eu vou fugir. Então, aí o que que eu fiz, ô Emerson? Eu peguei um Novo Testamento, aqueles azulzinhos, Eu né? lembro, Você lembro. lembra? Antigamente Era, tinha, não tinha? dava nas escolas. Rapaz, pensa no lugar que tem Bíblia é dentro de casa de recuperação, viu? Tem bastante. E eu peguei aquilo ali, tipo, roubei aquilo ali. Foi o maior roubo que eu fiz na minha vida. Roubei uma Bíblia, rapaz. E aí eu fui pego. E aí, quando foi, meu irmão, eu peguei uma caixa de fósforo também escondido na cozinha, esperei dar o horário ali. Pois bem. E aí eu tô subindo lá no Jardim Japão, no meio do mato, cara. Você viu lá, é mata, é afastado, É fechado. fechado. Eu fui fugir naquela escuridão, sol vagalume, e em um determinado momento assim, vem uma voz, eu sinto falando dentro de mim assim, meu filho não vai embora. Eu falei assim, mas que isso? Tô escutando a voz, e meu filho, e aquela voz queimava dentro do meu coração. E quando eu olho assim pro lado do meio da mata assim, eu vejo uns vagalumes e aquela voz como se ecoasse ali para aquele lado. Pois bem, e ali eu fui descendo, fui entrando, eu me perdi dentro desse mato, velho. Até então, lá na comunidade terapeuta, isso era normal, a pessoa chegar da crise de abstinência, fugir e ir embora. Então ninguém imaginava, foi mais um que foi embora. Entendeu? E aí, pois bem, rapaz, eu caí para dentro desse mato, se passando alguns dias lá dentro. Ao total, fiquei 28 dias lá dentro desse mato, me perdi dentro da mata. Aí teve um momento nos primeiros dias que eu ajoelhei, eu falei assim, tudo que eu coloco a mão, eu destruo. Eu falei, se Deus existe mesmo, revela o seu coração no meu. E aí eu comecei a ler aqui no Novo Testamento. E aí eu abro a Bíblia, começo a ler o Salmo 23, 21, as Escrituras, não entendia nada e foi lendo. Aí eu fiz uma fogueira, estava escurecendo, já amanheceu o dia, já virando para o outro. Aí eu começo a me alimentar de moranguinho do mato, de broto de bambu, broto de palmito do mato, aqueles limão silvestres. E assim foi indo. E naquela guerra, naquela batalha, veio a crise de abstinência. E eu falei assim, só saio daqui se Jesus se manifestar e revelar para mim de uma forma sobrenatural, senão eu daqui eu não saio.
Quando eu falei isso, Hermes, veio uma voz falou assim: de fato, você é uma miséria. Tudo que você coloca, você destrói, você destruiu a vida de todo mundo, aqueles que estavam à sua volta, e veio aquela acusação, aquela batalha, aquela depressão, tira a sua vida que você resolve tudo. Olhei para cima assim, tinha muita árvore lá, que nem você conheceu o local lá. Eu peguei o cipó e fiz a forca. Peguei um tronco velho lá, coloquei, subi em cima, coloquei no pescoço. E o que aconteceu? A primeira vez quebrou. Fui pela segunda vez, quebrou. Fui pela terceira vez, quebrou. Cara, eu toda vez que eu conto isso, assim, queima dentro de mim. Porque foi naquela hora quando eu caí ajoelhado ali, aí eu escutei aquela mesma voz falando assim: eu vou te carregar você pelas mãos. Eu vou te levantar para mostrar a essas gerações o meu poder de transformação de uma vida, de um improvável, um inútil, para falar das grandezas do céu. E aí depois eu tive uma experiência muito forte ali, em um momento também onde que eu estourava assim todos os meus braços, aquela desintoxicação, sabe? Teve um momento também que ela veio, ela fechando aqui a minha garganta, a respiração, e foi uma batalha intensa, irmão. Foi uma guerra, uma batalha com o corpo, com a alma, com o espírito, com a mente, e assim eu entendendo aquilo ali, mas aquele eu para mim seria o meu fim. Mas ali não. Ali era o começo de uma grande jornada. Então você que está me vendo, você acha que está no fim? Não. Deus, o deserto não é fim. Você está começando uma grande jornada com Deus. Então aí se veio, e aí o Senhor, naquele momento, alguns dias, eu passou essa fase, e aí quando foi no outro dia, eu fechava o olho assim, eu vi um monte de criança enforcada. Aí naquela visão, quando eu vi essas crianças enforcadas assim, eu olhava para a Bíblia, assim que eu pegava, sabe aqui no Testamento, eu olhava assim, é uma espada. Quando eu ia para tipo assim, querer cortar aquela espada, cortar aquela forca, aí o Senhor falava comigo assim, não é para você cortar, você vai colocar essa palavra, essa espada na mão dessa geração. E isso aí 16 anos atrás, hoje nós estamos aí, ó, já levando o evangelho, treinando missionários, treinando capelões. Deus transformou a minha vida, a minha casa, meus filhos, e assim tem uma geração de pessoas, né, no Brasil e fora do Brasil hoje. Então, o que que eu entendo com isso? Quando eu falo isso, por que que eu dei essa introdução lá no começo? Você caminha comigo, você sabe que você sempre deixa isso para o final. Mas eu quero motivar você porque tem coisas grandiosas que nós vamos compartilhar. E nesse primeiro momento, eu falo que missões não é um departamento na igreja, não é. Nem um chamado para alguns poucos, não é não. Ué. Não é uma coisa fechada, muito pelo contrário. Quando eu entendo que ela não é um departamento, que ela não é para alguns, ela é para todos. Por quê? Porque ela nasce no coração de Deus. Olha que tremendo isso aí, cara. Então, isso é uma graça, é um privilégio do quê? De fazer parte da construção do reino de Deus. E isso ela atravessa as histórias bíblicas de geração em geração. Isso é muito forte, cara. É muito forte e FGM está falando aqui. Eu tive o privilégio de conhecer a casa que ele ficou, tive o privilégio de conhecer eh, o Vale da Providência. Vale da providência. O Vale da Providência, nós estivemos lá, ele mostrou aonde aconteceu esse depoimento que ele acabou de dar. Nós estivemos lá, nós vimos lá, e hoje é um lugar que o pessoal vai lá e ora, né? Hoje o pessoal faz caravanas lá. É, Já esse tempo todo, as igrejas, o pessoal da região faz caravana, faz campanha, monta cabana lá, os meninos da Casa de Recuperação faz relógios de oração lá, e assim foi algo extraordinário. Quantas pessoas já se passou ali naquele lugar, entendeu? Então eu costumo falar que a primeira igreja que eu não foi numa rua, numa avenida, nem nada. Foi dentro do mato e dentro da casa de recuperação, chamado Vale da Vale da Providência. Ó. Providência. Ele achou a Primeira Bíblia, não foi? Tessalonicenses A Bíblia que 5,17. achou também, né? Aí já, aí depois desse período, né, que eu saí, fiquei. E aí, quando eu fiquei na comunidade terapeuta, eu fiquei servindo lá, morando lá. E aí o pessoal pergunta, pastor, tem quanto tempo que o senhor ficou na casa de recuperação? Estou até hoje. Então eu fiquei lá cuidando, foi a minha primeira faculdade, foi ali dentro.
Ali eu ganhei bolsa, voltei a estudar, fui me formar, fui me capacitar, fui fazer teologia, fui fazer pedagogia, fui fazer psicanálise, mestrado, doutorado, e assim foi indo, e hoje a Missões pela Vida tem alcançado as nações. Então, nesse período lá, nós chegamos a ter 130 alunos de estado de rua, cara. Então, aí as pessoas olham, nossa, que desafio, nada. Foi um dos maiores avivamentos, porque ali de fato a gente via o sobrenatural. E eu acredito que dentro das comunidades terapeutas, da missão, das ruas, dos CAS, tem se nascido aí grandes homens que o Senhor tem alcançado. Aqueles que parecia que era o fim, era o começo de uma nova história, né? Nova história. E é interessante porque nós já tivemos o privilégio tivemos já o privilégio até de ir ali em São Paulo, ali na cidade de Cotia. Nós já fomos ali várias vezes, né? Diversas vezes, na verdade. E no ano passado, foi no retrasado, nós fizemos uma ação, né? Foi isso aí. Fizemos uma ação lá que passamos alguns dias trabalhando na cidade lá, onde nós fomos na Procotia. Na Nós Procotia, estivemos na Procotia, depois estivemos na Praça da na Matriz, Praça da Matriz, ali na Praça da na Bíblia, Praça da Bíblia, e o encerramento com uma palestra ali na na Câmara Câmara, na Municipal. Câmara Municipal É, de Vereadores. Então, isso. foi uma semana bem ativa nossa, e ali nós tivemos a oportunidade de ver em ação o trabalho do pastor Efigênio. Nós estávamos ali na Praça da Matriz, né? Aí Foi, tinha tipo um palcozinho ali que tem ali em pé da isso. feira, e ali tinha umas pessoas que estavam ali, não foi? De vulnerabilidade, sabe? Já estavam ali em estado de rua. E dali mesmo a gente chegou, daqui a pouco o Efigênio conversou com um, conversou com o outro, daqui a pouco pegou, já saiu, Foi, rápido. já levou, vamos para casa de acolhimento, já levou e tal. E aí assim a gente viu que a coisa acontece, é Na um mover, prática, na vida, é na um vida, movimento, é um na movimento. vida, isso aí. Não tem uma estratégia, não tem um planejamento, vai acontecendo segundo a caminhada. Você tem que estar disposto. Está disposto. Vocês-me aqui. Eis-me E aqui. aí já vai fazer 16 anos vivendo isso, né? Todos os dias da semana, saio de manhã, trabalho, já roda a cidade, onde que vai, as pessoas já chegam, já me conhecem. Uns não vai na hora, os outros, pastor, vai chegar a minha hora, depois eu pego. Então, tudo, né? E ali a gente se encontra, ali em Cotia, na rua Angra dos Reis, no 437, no quilômetro 39,5 da Raposo Tavares, né? Então, ali é a base da Missão Unidos pela Vida, a gente está lá, que é um centro de formação, um centro de preparação, né? De Fantástico, treinamento, né? E fantástico. aonde que lá já se passou em torno de mais de 25 mil pessoas em retiro, em encontros, se capacitando, treinando. Então, quem que imaginava um, um cenário desse? Um esquizofrênico, fumador de crack, de pedra, perdido na rua tentando suicídio. Aí a mão do Eterno vai lá e pega. Que andava perdido na contramão. É. Então, Tava não só na contramão, mas na contramão da vida. de tudo, De de tudo, tudo, de cara, de tudo. tudo. E mesmo assim o Eterno achou, Sabe, transformou. e sabe que isso é muito precioso, porque desde o início a gente entende que o desejo do Senhor sempre foi o quê? O desejo dele é o desejo de Deus, do coração de Deus, não é o meu, não é o seu. Isso que Verdade. é extraordinário. É se revelar a ser conhecido, sabe por quê? Não só para mim e para você, mas para todos os povos, para todas as línguas e todas as nações Nações. e gerações. Então, quando você mergulha essa chamada, esse coração missionário, você de fato está tendo o coração de Deus revelado no seu. E aí que foi a coisa lá no vale. Aí vem aquela voz sobre assim: o que que você quer que eu te faça? Meu, quando é que eu escutei aquilo ali dentro de mim, ecoando no meu espírito, naquela hora, cara, a única oração que eu fiz para Deus, eu não, não sabia nem como orar, não sabia como falar, não sabia nada. Eu só falei assim: se é o Senhor mesmo, revela o seu coração no meu. Ali nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu tenho visto assim pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, tanto em São Paulo, Amazonas, Bahia, Rio, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Deus tem movido os céus e a terra aí, uma geração e homens indo, né, cumprindo o propósito de Deus. Então, esse é o desejo do coração do Senhor. Acabou.
Então, quando eu falo assim que o rei, ele é a favor do reino. Então, quando eu trago isso para mim, eu entendo que é o seguinte, eu estou dando resposta ao senhorio do Senhor nesses dias. Maravilha. Então nós ficamos felizes e gratos porque nós sabemos que existe um Deus que pode mudar a história, né? Você está entendendo? Quantas pessoas já tinham determinado a sua falência, Aí. já tinha determinado que para você não tinha jeito, e ali, contrapartida, contra todos que achavam, Deus veio e fez a diferença. E mais ainda, você quer ver que o maior desafio disso tudo? Até que esse processo lá dentro, você está ali mergulhado, diante de palavra, oração, tudo. Mas o maior desafio foi a reinserção social. Porque o que que acontece? É algo assim que as pessoas eles ficam presos no seu passado. Eles estão lá e você vê que você já não está mais naquele ambiente, você já está lá na frente caminhando, mas eles estão presos aqui, ó. E aí foi quando o Senhor, eu até um tempo eu falei bem assim, eu vou sair de Cotia, né? Cheguei a ir para outras regiões. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, não, eu vou te levar você para lá. Lá você vai ser rejeitado, vai ser, olha só, vai ser rejeitado, vai ser caluniado, vai ser desprezado. Olha para você ver, falou tudo isso. Mas só tem que é o seguinte, eu vou fazer uma obra na sua vida naquele local. E aí a gente vê hoje o quanto que Deus tem movido lá, né? Hoje lá na missão, todo ano, né? Você participou, você foi lá palestrar e treinar. Nós damos lá formação de capelania da unidade do Corpo de Cristo, uma capelania missionária, para que eles possam entrar nos CARCES, nos hospitais. Cada turma é 200, 250 pessoas, sempre aumentando, Deus movendo. Porém, algo extraordinário que Deus colocou no meu coração. É algo que nós não cobramos o valor do curso, não. É para aquelas igrejas pequenas de base. Aquele pastor que está lá que não tem condição de estar apoiando o, o membro dele, né? Então a gente faz só uma taxa do almoço, café da manhã, o almoço e o café da tarde. Mais nada. E assim, Emerson, eu vou falar para você, eu estou vendo assim, Deus gerando um avivamento nessas regiões, movendo o céu assim, algo extraordinário quando nós começamos a trabalhar um movimento chamado assim, Unidade do Corpo de Cristo. Então aí que está o segredo, que a missão ela tem que ter unidade do corpo, Tem que ter. tem que ter. Então ela não pode ficar presa num departamento, ela é em movimento e ação, né? E se você vê, pegar mesmo assim, desde o começo da história, quando Deus chama Abraão, ele fala o quê, ó? E ele deixa claro, em ti serei bendita todos o quê? As famílias da terra. Então, quando você recebe isso, você vai levar a bênção. Abraão, a paternidade dele, ele trouxe a bênção de Deus para todas as outras ações. Então, eu e você fomos chamados para quê? Para ser abençoador. Vimos um Deus que ele age de dentro de um povo, né, daquele povo de Israel, mas com os olhos voltados para o mundo. Deus já tinha me enxergado e te enxergado. Por isso que Paulo fala, né, que eles nos elegeu antes da o quê? Da fundação do mundo. E se você pegar a Bíblia, tanto nos profetas, nos salmos, e de uma forma bem plena, quando você chega em Jesus Cristo, a missão de Deus ela se revela como um convite que ele é contínuo, não é uma coisa que para de uma hora para outra, não. Não, ele continua para que o seu nome alcance toda a humanidade. Então nós fazemos parte da construção do reino de Deus. Olha que privilégio. É forte. Nós fazemos parte da construção do reino de Deus para estabelecer as colunas e os E desígnios. muitas vezes, Efigênio, observa, eu estava meditando sobre isso, né? Muitas vezes nós não damos o devido valor desse chamado, desse privilégio. E hoje estamos vivendo uma época que as pessoas, né, onde o amor está se esfriando. Sim, E a fé está se perdendo, podemos falar assim. Mas em contrapartida também, estamos vendo que as centelhas que então, estão acontecendo em lugares até inimagináveis. Hermos, lugar. Em lugares imagináveis que estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E eu acredito que, assim como você, que é como você falou, a missão
Missão não é um departamento na igreja ou dentro de um ministério eclesiástico, dentro de um sistema. A missão, ela não é aquelas pessoas que estão ali para fazer, às vezes, um culto que traz bandeira de outros países, aquela coisa, para trazer uma mensagem falando de que precisa levar as nações, tal, tal, tal. Missão é muito, muito além do que isso. É um estilo de vida. É um estilo de. Cara, você falou certo. É um Missão estilo de... é um estilo de vida. E aqui, ó, e assim, isso é tão forte porque em Jesus, esse chamado, ele se torna o quê? Explícito. Como você falou, e de pregar o evangelho a toda a criatura, para a humanidade, é explícito. Então a grande comissão, ela não foi de quando ali em Mateus 28, ela não foi dirigida apenas a líderes, não. Não, Apenas uma função missionária de um chamado, não. Ou de pastores, não. Mas a todos os discípulos de Jesus Cristo. E de fazer discípulos, então é chamado para os discípulos. Ide por todo o mundo. Então não há uma sugestão, olha aqui, ele não está sugerindo, além de ser, não é só uma sugestão, é uma o quê? Direção. Ele não está sugerindo, ele está dando um destino. Seguir a Cristo, ele implica, olha, irmão, isso é forte que eu vou falar aqui, participar do seu projeto redentor para as nações. Seguir a Cristo é fazer parte, você participar e se implica, sabe o quê? De um propósito divino. Porque o propósito ele é maior de qualquer indivíduo. é. Então o rei, ele é a favor do reino. Então quando eu entro nessa atmosfera, aí ecoa aquela voz, a expressão do coração de Deus. Você falou uma coisa séria. O rei é a favor do Do reino. reino. Tremendo isso aí, cara. É, Ao favor. e muitas vezes as pessoas não entendem que nós estamos fazendo parte de um projeto maior do que nós mesmos, Você está entendendo? tá certo? Grandioso. Nós falamos até sobre isso ontem, nós somos uma centelha divina aqui na Terra, ao ponto de sermos comparados com o sal da terra E e luz luz do do mundo. mundo. Isso é muito forte. E muitas vezes nós não entendemos a grandeza desse ser sal da terra, ser luz do mundo. Nós às vezes não entendemos e menosprezamos É. até esse chamado, né? Essa ordenança, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, sal da terra, luz do mundo. Tremendo, né? É muito Ó, forte. aqui, ó. Eu vou liberar uma palavra que agora você falando aqui, veio algo no meu coração. Você que está nos assistindo aí agora, no Espírito, essa daqui veio quentinha. Você sabe que tem uma padaria, um pão celestial que desceu lá agora. Você que está nos vendo, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, se sinta privilegiado, se sinta agradecido, porque você foi escolhido para levar os desígnios divinos aos seus, em você e através de você. Os céus e a terra ela vai se passar, mas as promessas ela vai se cumprir na tua vida. Sabe, eu sei que seu coração está queimando aí agora. Eu sei que seu coração está ardendo. Porque nós não estamos aqui simplesmente fazendo uma live. Você acha que eu saí lá de São Paulo, vim aqui para Santa Catarina? A gente está nessa maratona de um projeto divino que foi dado pelo céu para nós? Não. Foi para alcançar você, para compartilhar. E nós somos o quê? Testemunhas de um estilo de vida missionário. Eu e minha casa servimos o Senhor, estou aqui hospedado na casa do Hermes, você sai daqui, vai para lá, a gente faz missão aqui, vai do outro lado, é na Bahia, Salvador, é para um lado, irmão, nós marcha na terra, e por isso que nós estamos aqui nesse momento, compartilhando, chegou esse momento de externar, então eu peço que você aqui, ó, clique aqui, compartilha, se inscreva no canal, nos ajude a que essa mensagem possa estar de fato alcançando outras pessoas, nações, povos e línguas. Porque nem todos nós somos chamados para ir para outros países. Entenda isso, Verdade. não somos. Mas todos são chamados para se envolver. É, aí que está o segredo. Aí eu não vou, mas você vai se envolver? E aí, alguns vai de que forma? Vai ser enviado. É a proposta, ide, né? Deus dá um destino. Ide, fazer discípulo. Mateus 28. Vão, eu recebi poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos, ensinando eles a obedecer a tudo que eu te tenho ordenado. É uma ordem, olha aí. Ensinar.
Opa, então o Senhor nos chamou para sentar e aprender com ele. Ensinar, fazer discípulo, ordenança. Aí fala o quê? Batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí fala, e eu estarei convosco todos os dias, até a A consumação consumação dos do séculos. século. É uma obra eterna. Só o Senhor pode fazer isso na vida de um ser humano. Mais ninguém. Mais ninguém. E é um privilégio, né? É, É um privilégio. Então, missão. Hoje nós estamos falando um pouco de missão. Para que vocês possam entender um pouco da realidade desse trabalho, tanto evangelístico, como educativo, sim, como recuperativo, né? E como também instrutivo. A- Quando você, né? Você assim como eu também, nós estamos na frente de instituições que nós levamos a capacitação, nós levamos a orientação, nós levamos conhecimentos aplicáveis do dia a dia, de forma que as pessoas que passam pelo nosso treinamento, nós já tivemos o privilégio de ir lá na missão, lá em Cotinha, São Paulo, várias vezes, e dar treinamento lá pro pessoal. sim, E acontece o treinamento lá, ano passado mesmo, foi quase 1.000 pessoas que passaram lá pela foi, formação de capelania, foi. e onde começa, vai das 8 da manhã, A e a última foi até quase 9 da noite, porque 9 da o noite. negócio ficou tão bacana, o negócio ficou tão E o cheio, povo não queria ir embora, não queria ir não. embora, não queria ir embora. E você vê que são coisas que até órgãos da sociedade, elas vêm e reconhecem e nos ajudam. Sim. O caso da Sociedade Bíblica Do Brasileira, Brasil, a Ordem dos é, Advogados de as Cotia, na pessoa do Dr. Tuca Miramontes, né? Tuca Miramonte, Também ali a prefeitura, o até a própria prefeito Hélio prefeitura, Formiga, que tem ajudado, tem sim, apoiado, tem ali a Secretaria de de Segurança, de segurança, que Saúde, vai tudo. carro ali para poder É. estar vendo ali, tal, dando todo o suporte. Então, porque vem que o trabalho está sendo impactante, está impactando vidas e está gerando transformação. E interessante que através desse daí, da capelania missionária de segurança pública, né, o militar, agora, mês passado, eu fui dar aula para a nova turma dos 75 novos oficiais da Guarda Municipal Municipal. de Cotia. Aí, uma pessoa que estava na rua esquizofrênica, dando aula ó, de saúde mental na fusão e o desenvolvimento do trabalho de segurança pública. Hã? Isso é coisa de Deus. Então, o corpo de Cristo, ele só cumpre a sua missão. Olha para você ver. Ele só cumpre a sua missão porque quando cada parte ele entende o seu papel. Isso é unidade do corpo. Eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você que está nos assistindo aí. Preciso daquelas pessoas que é invisível, mas que o corpo e unidade, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós fazemos parte de um corpo, porque nós somos membros que conectam um com o outro, se torna esse corpo que mora em um templo que é chamado eclésia, igreja. Eu não sou igreja sozinho. Não tem Eu sou como. igreja, não tem como, não existe, entendeu? Então, cada um precisa entender o seu papel e responder com obediência. E aí é que está o segredo. Obediência, mas mais ainda, a disponibilidade. Está disposto. Às vezes Você até obedece, mas não está disposto. você tá entendendo? Eu tava em Cotia ali, andando, eu e o Bispo Sérgio, rapaz, trabalhamos juntos, e aí eu passei na farmácia e de repente chega um abençoado do meu lado, com 3 sacos de lixo na mão, só me dá R$ 1 para mim pegar um marmitex ali, né, no Bom Prato. Eu falei assim, eu vou te dar muito mais que R$ 1. Eu não tenho ouro nem prata. Entra no carro aqui que eu vou te levar para você tomar um banho, você vai cortar seu cabelo, você vai ter um almoço lá, você vai trocar de roupa, ter uma roupinha para você. O senhor vai fazer isso mesmo? Eu falei assim, olha no meu olho, o que eu tenho te dou é a presença do Espírito Santo. E fui para cima. Rapaz, o que que aconteceu? Naquele exato momento ali, eu peguei ele e coloquei dentro do carro. E o bicho estava comigo, ele ficou assim, sabe? É, impactado, porque ele falou que ele nunca tinha vivido aquela experiência. Eu falei bem assim para ele, bicho, agora acabou a nossa agenda.
Prioridade é aqui. É essa alma que está aqui, que chegou aqui. Coloquei dentro do carro, pastor, e fui com ele para casa de recuperação, deixei ele lá, cuidamos dele. Depois foi, estava lá comigo na vigília, tudo. Hoje já vai fazer 9 meses, ele está firme, saiu agora, já está trabalhando, está servindo a Deus e está lá. Só tem que uma coisa que chamou a atenção, que o bispo falou assim, poxa, mas ele estava com sacos de lixo. Eu falei assim, se eu pedisse para ele jogar fora, ele não ia, porque aquilo ali era o bem que ele tinha que considerar precioso. E às vezes assim, tem coisa que para nós não tem valor, mas para ele tem. É, Então, se você tirar o valor dele, você perdeu aquela abordagem. Então, o que que eu obedeci a Deus, mas só tinha que ter uma disponibilidade. E a pergunta é, até onde você está disposto a ir por causa de uma vida, de uma alma? Quanto que vale uma alma para você? Isso é forte, hein? Até que nível você está disposto a investir? Que nem eu falei, o Edmilson mesmo lá, ele pegou uma pá para me matar dentro da casa de recuperação, eu olhei por ele e tal, e hoje vai fazer 11 anos que o homem não me largou mais. tá lá, né? Tá lá, não largou mais, casado, tem a casinha dele, tá lá, né? Então, eu entendo que quando ignorar a missão é limitar o alcance do evangelho. Quando você ignora isso, você está limitando. Então, é perder o privilégio, olha só, de cooperar com aquilo que Deus já está fazendo no mundo. Olha pra você ver, ignorar é limitar o alcance do evangelho. Eu não posso ignorar isso. Eu tenho que ser claro, eu tenho que ser objetivo. Isso tem que ser um estilo de Vida. vida, entendeu? Tem que ser o estilo de vida. Tem que ser. Porque assim a gente consegue impactar muito mais pessoas, né? É, Porque quando você torna isso um estilo de vida, é sua forma de viver, é sua forma de manifestar, é sua forma de contribuir, é sua forma de lidar com essa realidade, que muitas vezes é tenebrosa, que nós é, sabemos que a realidade, ela, para alguns, é fantástica, né? Tem pessoas que falam assim, eu não quero morrer, não, se falar em morrer, sofre porque tem muitas oportunidades na vida, né? E tem uma vida, tá, às vezes, até regalada é, demais, aí não quer perder. Um dia desse eu vi até uma pessoa falando que não queria morrer, né? é. Queria poder ficar mais, porque abastar de tudo. Mas tem muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, elas sofrem. É. Sofrem porque também, Efigênio, de pessoas que existem no mundo que, em vez de fazer o trabalho delas, elas, para ajudar as outras pessoas a terem uma vida melhor, ou pelo menos uma vida minimamente digna, são elas que roubam, É, são elas que tomam, sim, são elas que matam, às vezes não de maneira ativa, de maneira incisiva, mas quando roubam merenda de crianças, quando você tá roubam entendendo? dinheiro da segurança pública, quando roubam coisas dos hospitais, é uma forma de estar destruindo vidas. Isso mesmo. E muitas vezes nós estamos vendo aí o caso agora dos velhinhos que foram roubados, né, do INSS. Quantas pessoas dessas não sofreram porque o dinheiro do remédio que eles tomam não chegou e alguns vieram até, quem sabe, a óbito, Você tá entendendo? porque os homens É são maus. Então sério. a realidade ela não é tão linda. A verdade é essa. Mas quando existe pessoas como eu, como você, que tem isso como estilo de vida, nós vamos procurar fazer a diferença. A diferença na vida das pessoas. E mais ainda, ó, ele falando aqui, ó, envolver-se com missões, ela amplia a nossa visão. Ela vai ampliar a nossa visão. Você vai ter a sua fé transformada. E mais ainda, é um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Então, quando a igreja local, quando o povo se envolve com missões, ela se torna mais parecida com Cristo. Porque aí que está a questão. Presta bem atenção. Você imagina Jesus andando na sociedade. Por exemplo, meu cenário de atuação, as ruas de São Paulo, Cracolândia, 13 anos, 14 anos ali, eu, Daniel Beltrão, Keck, Liminha, uma galera ali se envolvendo ali naquela região da Princesa Isabel ali, que você conhece ali na, ali no centro de São Paulo. Né, que agora mudou o cenário, já melhorou bastante. O Tarcísio, esse governo, fez algo lá que de fato deixou a marca dele mesmo. Então, olha só, aí, quando chega nesse sentido,
Você vai chegar com a pessoa. Jesus vai chegar numa pessoa ali na rua, se apresenta a ele, ele decide caminhar, se entregar a vida nos braços de Jesus. O que que Jesus vai fazer? Ele vai pegar aquela pessoa, ou dependente, não só um cenário de rua, mas em outros também, em casa, famílias destruídas, ele vai pegar aquela pessoa, vai abraçar ela e vai caminhar com ela, vinde, vai cuidar. A questão é, você que está aí no meio da rua, você se encontrar numa situação dessa, você vai fazer o quê? Você apresentou Jesus para ela, porque o Espírito está de você. Você vai deixar ela ou você vai pegar ela? Estender a mão. O que você quer que eu te faça? Vem comigo. É, renúncia. Então, aqui que está o segredo de tudo isso. O chamado de Deus continua ecoando hoje. E aí eu falo assim: quem é que eu enviarei? E aí tá. E você que está nos ouvindo isso aí? É você que está te chamando. Então, a resposta esperada não é apenas de alguns, não. Não é apenas de alguns. Não é uma função ministerial, mas de todo cristão disposto a dizer: eis-me aqui, não. Faça em mim que eu vou fazer na vida dele. Eu sou essa pessoa que Deus confiou, que ele acreditou. Por isso que eu falo, meu, é um privilégio você fazer parte da construção do reino de Deus. Então, missões não são apenas para poucos. Missão são para toda a igreja inteira, para todo o corpo, para todo aquele membro que está numa particularidade em algum local da sociedade e encontrou aquele dali, é você. Aí, não, vou pegar e levar para fulano. Não, fulano, é você. Até que nível você está disposto a se envolver como estilo de vida? Então, é muita responsabilidade no sentido de você falar assim, eu fui escolhido por Deus para estabelecer isso. Então, a responsabilidade sua não se torna mais com o homem, com a instituição, com a denominação, não. É com você e o céu. Verdade. Com você e o céu. É uma, é uma tomada de decisão. Você está entendendo? E E aí? Aonde? Até que nível eu estou disposto a ir? Até que nível eu. E aí, Everson, e Deus, ele nunca trabalha só com quem aparece, não. Ele sempre trabalha com quem ele sustenta. Não é que está precisando. Deus vai sustentar. Ele vai colocar tudo, né? E assim, nós podemos ver hoje mesmo, hoje, a questão do quantos missionários, homens e mulheres de comunidade, por isso que veio esse desejo no coração de nós formarmos essa galera das comunidades de base, que hoje são os invisíveis. São aquela irmã, aquele irmão ali que tem o desejo de entrar no hospital, mas não tem acessibilidade, não tem como. E ali tem um campo vasto. Olha para você ver que coisa interessante. Isso aqui é fresquinha. O Senhor ele orou Jesus para mandar trabalhadores, não ovelha. foi. Entendeu? Então nós temos ali um monte de trabalhadores esperando para o quê, ó? Capacitar, treinar e enviar eles. Os que É. não têm palco, mas têm propósito. Os que não têm palco, mas têm propósito. Agora precisa É. treinar, capacitar e enviar. E aí que está o segredo. Tem palco, mas não tem propósito. Enquanto muitos estão procurando posição, mas Deus procura disposição, a disponibilidade. Porque no reino, nem todo mundo que aparece sustenta, mas todo mundo que sustenta é visto por Deus. Nem todo aquele que aparece, ele vai sustentar. Mas aquele que sustenta, ele é visto por Deus. Olha para você ver. É forte. É. Você vai estar lá, você vai ver o extraordinário. E os melhores momentos da minha vida é na rua, no Amazonas, né, em missão. Eu tenho visto algo. Também com o livramento, também você sabe um pouco da minha história, né? Parada, tive um mal súbito no meio da Amazonas, depois de 30 horas dentro do barco. Eu falei, agora, papai. E aí, eu lá, daquele jeito. Quase vai, Quase vai, eu vejo a luz, ele fala assim, não chegou a hora de você entrar nos meus portões celestiais. Quando eu abro, assim, minha esposa do lado. E aí eu saio dali, daquela local ali, né, voltando já em si, né? Aí tinha um senhor, pastor Hortão, o nome dele.
Já é um senhor, já 80 e poucos anos. Irmão, o homem tem 60 anos na Amazonas, 50 e poucos a 60 anos, dentro da Amazonas, de barco pregando evangelho, velho. Subindo e descendo. Subindo e descendo, mata, entrando para um lado, para o outro e tá ali, ó. E ele chega bem simples, assim, meu filho, não chegou a hora de sentar nos portões. Ah, pai, aquilo foi uma faca. E aí eu voltei, né? Melhorei. Só tem que a região que nós íamos, nós nunca tinha chegado lá, era a primeira vez que ia lá, o inimigo já queria parar antes de nós chegarmos lá. E foi um grande avivamento, uma ação de evangelização, né? Muitas pessoas, Emerson, tem gente que carrega peso que ninguém vê, Verdade. oração que ninguém sabe, luta que ninguém imagina, serviços que ninguém agradece, mas tudo isso sabe e sobe como incenso diante do céu. Porque naquele momento lá, não tem auditório, não tem Não apresentação, tem pau, não tem cartaz, não tem não palanque, tem microfone, não não tem. tem nada. Tem que ter presença. Ali tem que ter a presença para não. E todo ano você vai na Amazônia, né? Já é a 12ª viagem. 12 anos dentro da mata. Dias e dias em cima de um barco ali, né? Porque... Ajunta recursos, Hã? você vai juntando recursos, E e aí quando desce, aí é Papai do Céu que aí prepara. ajuda as pessoas Isso. lá com esses recursos que pessoas que não podem ir. É aquilo que você falou, às vezes a missão não é feita só com quem vai. É sustentada pelo Senhor. Vai, tem aqueles que vão fazer o que nós chamamos de ponta de lança. Tem os ponta de lança, mas tem aqueles que ajudam esses ponta de lança a chegar. E assim, Emerson, eu vou te falar para você uma coisa, entendeu? Você nunca me viu nas redes sociais pedindo dinheiro para nada disso. Nada. Que dia? Acha uma postagem minha aí. Não tem. Porque a obra é de Deus, ele que sustenta, ele me dá recurso, me dá forma, eu trabalho, minha esposa trabalha, os custos que nós temos. Nós vivemos com 20% da nossa arrecadação, já há 12 anos. É, investindo em pessoas e vidas, né? Quem conhece, anda conosco, sabe? Então Deus não constrói os seus maiores movimentos sobre aplausos, que nem nós estávamos falando, não é, mas sobre fidelidade no secreto, os tesouros escondidos, né? É ali que ele mede a intenção, No coração, é ali que honra ele o seu, né? e é ali que ele vai fazer o quê? Que ele forma as estruturas, mais ainda, é ali que ele revela quem está pronto com o coração entregue nele. Disposto. E disposto. Acabou. Coração disposto. É. E um coração disposto, ele gera movimento e gera despertamento. Como eu falei aqui, que muitas pessoas que você vai, o Efigênio vai o Efigênio, vai a Lu, outras pessoas Então, participam, galera, vão. Mas tem pessoas que não têm condições de ir, mas de alguma forma ajuda na sua disposição. E isso move o coração dessas pessoas. É como você falou, você não anda pedindo nada em rede social, mas você levanta coisas grandes porque o movimento espiritual toca na vida daqueles que é têm que fazer isso esse aí. trabalho. Assim é algo extraordinário, né? Então, você que de repente está nos vendo aqui nessa noite, talvez você esteja aí cansado ou cansada, né? Às vezes de sempre ser o forte, né? O que resolve tudo, o que sustenta, o que segura todo mundo, né? E mesmo assim quase nunca é lembrado. Mas deixa eu falar para você uma coisa, é isso. Quantas vezes eu me senti assim? Me sinto assim, sou ser humano, mas Deus está nos vendo. É um movimento espiritual. É, Ele está nos... ele nos vê e também nos supre, mesmo quando muitas vezes nós pensamos que ele não está vendo. Muitas vezes nós até desacreditamos de nós mesmos, ou às vezes desacreditamos até do propósito dele na nossa vida. E isso acontece. Acontece, é como você falou, nós somos humanos, e como Gente, humanos, muitas vezes nós fraquejamos, mas sempre ele está disposto a nos levantar. e É o aí, que aconteceu com o Pedro, né? você Estava tá entendendo? afundando. Não foi? E aí, às vezes a pessoa
às vezes ela olha assim algumas obras maiores, de porte pequeno, grande, médio, e aí eu entendo que no reino não existe gente pequena, não tem. Existe gente que ainda não foi revelada, é diferente, né? Mas porque quem permanece fiel ali no oculto, Emerson, presta atenção, permanece fiel no oculto, ele é preparado do silêncio para o tempo certo e na hora certa. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora, é o seu momento e agora. Você que está nos ouvindo aqui, nós estamos aqui para motivar, encorajar você. Você não é gente pequena, não. Você é grande, você é filho, você é amado e você é herdeiro, sabe? Deixa eu falar para você, chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Esse é o tempo de nós construirmos, escrever e deixar escrito nossos atos, nosso evangelho de vida nesse dia. É com você que eu estou falando nessa noite, né? Então, a identidade, ela não nasce de reconhecimento de homens, não. Identidade nasce de saber para quem você vive, o estilo de vida. Para quem que você vive? E quando você entende isso, o seu coração descansa. Você não precisa de elogios, as críticas, não vai fazer diferença, porque você tem um princípio. Se você alcançou o princípio, os desígnios de Deus, esquece. Mais nada te vai dessa. Então você já tem um destino. E essa chamada missionária é para nós darmos o quê? Destinos. Destino. Então eu entendo diante disso tudo que nós não somos esquecidos. Não. Eu e você estamos sendo guardados. Nós somos guardados nesses dias. Sabe por quê? Porque o céu me vê e te vê, Emerson. O céu registra tudo. Então a honra, ela vem do céu. O céu honra os teus, honrados por ele, né? Então é isso aí nos leva a continuar servindo, continuar sendo fiel à palavra, continuar no secreto. Deus está construindo algo em nós. E aí, quando eu falo isso, cara, esquema, o que Deus está construindo em nós, nada e nem ninguém pode tirar, porque o coração dele tem sido revelado no nosso para uma expansão de uma grande obra divina para esses dias dessa sociedade. Amém. Amém. E temos que ter essa visão, porque essa visão ela é a visão da comissão. Você está entendendo? Nós somos comissionados para poder ser essa fagulha, ser essa centelha, ser esse que manifesta um pouquinho da glória do Pai na vida de muitas pessoas. E aí nós temos que declarar com fé mesmo, de nós aceitarmos esse processo. Eu confio no tempo de Deus, eu creio. O cenário que ele preparou já está movendo na minha e na sua direção e na nossa direção. Ou seja, tem algo acontecendo. Eu acredito, porque não teria sentido nenhum pegar um esquizofrênico, fumador de crack, tentou suicídio, está hoje falando aqui com vocês. Essa é a obra do Eterno, essa é a obra divina de Deus. Que antes de mim teve pessoas que oraram, acreditaram, me acolheram, pastor William, pastor Rogério, um monte de pessoas, lideranças ali da região de Cotia, manda um abraço para os pastores lá, tudo. Não dá para falar o nome de cada um, você viu, tem uma galera lá, Deus trazer assim algo extraordinário, se movendo na missão da mesa, para o alcance, sonhando em uma transformação, para uma ativação do reino. Isso é poder do Evangelho. É, Isso é estabelecimento, isso é a missão do Senhor, né? Unidade do corpo de Cristo, né? manifestação da glória de Não Deus. é verdade? Entendeu? Cara, muito bom. Fico muito feliz. Quem está aqui no nosso canal do YouTube aqui, aproveita, se inscreve. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, porque vocês estão ouvindo histórias verídicas na íntegra de como mesmo aquele que parece estar perdido, que não tem solução, há jeito quando o Eterno quer dar jeito. E para nós concluirmos aqui, ó, presta bem que você está na base. José. José não pulou os processos nenhum. Ele foi traído, hã? Foi vendido, foi injustiçado, foi esquecido. Olha para você ver. Ele tinha uma missão dada por Deus, mas ele permaneceu com o coração inteiro. O segredo é um coração inteiro, isso aí.
queimar no coração, né? É que nem aquelas meninas que nós saímos ali hoje, as meninas Jesus salva, vendendo Brigadeiro. brigadeiro. Eu me vi no lugar delas vendendo panfletos, lá atrás que a gente fala. A gente tem que cuidar desse povo, dessas meninas, né? Então, porque antes de Deus mudar o cenário, aquele cenário, Deus muda e mudou José por dentro. Assim é comigo e você. De repente, os cenários da sua vida foi transformado porque Deus te purificando por dentro para uma grande obra. Que o Senhor venha nos rendendo graça nesses dias, nesses tempos, para viver a grandeza dele. Então, eu quero falar algo para vocês. O centro do coração de Deus revelado no nosso, o coração de Deus revelado no meu e no seu, é uma chamada missionária para alcançar todos os povos, línguas e nações. E você foi chamado para isso. Maravilha. Gente, estamos muito felizes. Eu mesmo estou fantástico, estou maravilhado pelo nosso papo de hoje à noite. Estou agradecido ao Pai pela presença aqui, esse dia está aqui. Estou acolhendo ele aqui no nosso humilde lar. Quando eu vou para São Paulo, ele me acolhe lá É, no humilde lar dele também. E aí essa reciprocidade, essa irmandade vem se fortalecendo há alguns anos. Isso é muito bom, é, porque é como Deus, é como o pessoal fala, né? E é um ditado forte: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. propósito. Isso é muito forte. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu acho que é por isso que nós estamos caminhando há anos, porque mesmo você de lá e eu de cá, nós temos o mesmo propósito, um propósito que está acima de nós, e ele tem nos ajudado, e nessa ajuda nós estamos conectados. O rei a É, favor do rei, do reino, é o rei a a favor do favor reino. do reino. E nós somos gratos a ele porque fazemos parte do É. reino, né? E ali em Colossenses 1:37, se eu não me engano, olha aqui, ó. Vamos ver. Só confirmar aqui, mas creio que é Colossenses 1:37. Mas, ok. Ó, 16, cadê aqui? Aqui fala assim: Cristo em vós é a esperança da glória. Aí, Cristo que em vós tem uma esperança da glória. Quando ele fala lá em, em Efésios 1:18 ali, ele fala que a riqueza e a grandeza da glória de Deus no meu vocacionado, olha para você ver. A riqueza e a grandeza do meu vocacionado, da glória de Deus no meu vocacionado, não está em mim, está nos santos. Então presta bem atenção. O que eu preciso, o que vai me enriquecer, não está de mim, está de você. Está de você, meu irmão. Em você, meu irmão. Por isso que a missão é a conexão dos que têm um coração abradado. Ele une esses coração abrasados com o chamado que tem paixão por almas, paixão por pessoas sendo transformadas, de levar aquele injustiçado à esperança da justiça, o esquecido a serviço para o céu, permanecendo com o coração inteiro. É forte, é forte. Vamos para cima, E né? a bênção é grande. A bênção é grande. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, meu muito obrigado. Estamos muito felizes. Estamos mais um dia aqui. Vai ficar registrado. Nós estamos aproveitando para deixar Isso, tem uma esse, maratona. essa Até domingo maratona. tem uma maratona. E até domingo. Amanhã, depois domingo. Enquanto o pessoal está pulando o carnaval, Nós estamos aqui dando nós lugar estamos na terra. dando lugar na terra aqui É, para fazer a diferença, deixar um conteúdo que vocês possam entender que assim como ele teve o poder de mudar a vida de homem como o Efigênio, como o do Emerson Crispim, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a história de qualquer um que acredite, que creia. Ele é poderoso para fazer isso. E cada dia nós precisamos entender esse processo e abrir o nosso coração para que ele é, venha e faça morada. é isso aí. E com essa morada há uma transformação. É isso aí. Vamos para cima, gente. Meu muito obrigado.
Até amanhã. Amanhã vamos estar de volta. E como eu costumo falar, né? A bênção ela é grande, ela é sobremoda, ela é gigantesca. Maravilha. Deus abençoe, Show fica de na bola. Deus paz. abençoe. Fiquem na paz. Vamos para cima.